Ah, meus jovens, eu escavei a internet para encontrar alguns dos sites mais interessantes e úteis para você favoritar e deixar salvo aí no seu navegador para caso de necessidade. A gente sabe que existem vários sites super legais da internet que na verdade são serviços como, sei lá, o Canva ou o Google Docs, por exemplo. A ideia aqui é listar sites que você possa usar sem precisar criar uma conta ou pagar pelo uso. Ainda que em alguns casos eles ofertem recursos pagos. A maioria é 100% gratuito, basta acessar e utilizar. E se você é um desenvolvedor e talvez até tenha um site meio maluco desse tipo aí, você pode se aplicar para vagas que a Arc pode te oferecer. Eles estão apoiando o vídeo de hoje e com certeza é mais um site super interessante para você acessar. Se você quiser expandir a sua carreira de desenvolvedor e está procurando aí por trabalhos remotos, a galera da Arc pode te dar uma força com esse jeito radicalmente diferente que eles têm de trabalhar, onde as empresas se candidatam a você e não ao contrário, que é o que geralmente acontece, né? A função da Arc é colocar você em contato com essas empresas que estão buscando profissionais. Qualquer desenvolvedor da América do Norte, Central, do Sul, além da Europa, pode se candidatar no momento a vagas que a Arc trabalha ali com front-end, com back-end, full stack, mobile, DevOps, focando aí na galera mais mid-level e sênior. E acho que um dos diferenciais mais bacanas que eles têm é que você pode falar diretamente com as empresas, sem um recrutador ali intermediário, sabe? Assim você consegue entender exatamente como a vaga funciona, se você se encaixa ali na cultura da empresa e se a empresa se encaixa a você. Se você precisar, a Arc tem suporte personalizado para te ajudar a crescer a sua carreira. Você também pode saber mais a respeito disso no link que eu vou deixar aqui na descrição. Já fica preparado aí para favoritar tudo e saiba que o link para todos esses sites está na descrição desse vídeo. E vamos começar aqui com um site muito legal chamado E-mail de 10 minutos, o 10 Minute Mail. Basicamente você tem um endereço de e-mail que você pode copiar por aqui, que você pode utilizar por 10 minutos para se cadastrar em qualquer lugar que você queira, para receber de repente uma autenticação ali em 2 fatores, ou você precisa se cadastrar num e-book ou alguma coisa que você queira. Eu vou enviar um e-mail para cá para você ver como funciona através de uma das contas que eu tenho aqui para testes. Como é um serviço gratuito, ele pode ser um pouco lento. Eu até enviei um segundo teste aqui e esse aqui chegou, sendo que o primeiro ainda não tinha chegado, né? Aqui a gente tem o nosso inbox. Se eu clicar na mensagem aqui embaixo, dá para ver o conteúdo dela, ó. Foi simplesmente um teste que eu mandei, mas é basicamente para isso. Então, da próxima vez que você precisar ou querer, de repente, se cadastrar em algum serviço que você não se importa muito, mas quer dar uma olhada, essa é uma das formas. E aí, você é bom de matemática? O Mathaway pode ser uma forma interessante de você treinar ou simplesmente resolver alguns problemas que você tenha. Basta você digitar aqui qual é a equação ou qual é a conta, né, que você está querendo fazer, que ele pode te dar uma forcinha. Se você observar do lado direito, aqui tem essa câmera fotográfica de uma imagenzinha, isso significa que você pode importar também imagens de equações e problemas matemáticos que você tenha, como esse aqui, por exemplo, e enviar para o Mathaway para ele analisar. Ele vai conseguir entender exatamente aqui como está, ó. Se a gente clicar aqui na resolução. E nesse caso, como uma equação que envolve π ali, ele vai pedir como que ele deveria tentar encontrar a equação, como que a gente deveria resolver esse problema, né? E aqui a gente vai determinar se isso aqui pode ser verdadeiro, né? Se essa conta pode realmente dar zero. Então, vamos clicar aqui. E aqui você pode ver que, baseado na lógica, ele disse que essa aqui é uma resolução verdadeira, né? True. Mesmo que você já tenha trabalhado com design ou não, pode ser que você tenha esbarrado com alguma imagem que tem uma ilustração, uma forma escrita, uma fonte bacana e você não sabe se aquilo foi desenhado à mão completamente ou se de fato é uma fonte. Então você pode clicar aqui, selecionar alguma imagem, por exemplo, eu vou selecionar uma das nossas thumbnails recentes que tem uma fonte aqui e vamos ver se ele consegue identificar a fonte. Repara que ele já conseguiu identificar quais elementos tem fontes, né? Tem textos. Eu vou até dar uma ampliadinha aqui. Ele vai passar a analisar essa fonte aqui e vai chutar que tipo de fonte poderia ser essa. São fontes parecidas. No caso aqui eu dei uma customizada quando eu fiz a thumbnail e seria a Bebas New a fonte. Ele não conseguiu chutar direito aqui, mas ele encontrou várias que são semelhantes, algumas, a maior parte delas aparentemente, que você pode comprar, mas ele encontrou uma gratuita aqui embaixo que tem um visual parecido. Vou jogar aqui o badge do Diolinux de 10 anos. Vamos ver se ele consegue identificar a fonte que está aqui embaixo, ó. E agora sim ele conseguiu identificar a Bebas New. E aqui a gente tem gratuitamente. Se clicar no Get It aqui, você vai poder
baixar a fonte e tal. O MyFonts é um site que vende fontes, então é bem possível que ele mostre muitas fontes pagas para vocês. Você é uma pessoa curiosa em relação às palavras e à história por trás delas, de saber por que certas coisas têm certos nomes? Esse aqui é um Online Etymology Dictionary, um lugar que você pode digitar algumas palavras e tentar entender a origem delas, especialmente em inglês. Nesse caso, você tem todo o alfabeto aqui em cima e tem algumas sugestões aqui em cima, por exemplo, scapegoat, que geralmente é utilizado no sentido de bode expiatório, seria em português ou alguma coisa assim. Você pode entender qual é a origem especificamente dessa palavra e qual é a história por trás dessa expressão. É bem interessante. Provavelmente você já passou por uma situação onde você estava tentando acessar algum site e você não sabia se estava fora do ar só para você ou para todo mundo. Então é meio que isso que o site faz, o próprio título diz isso. Tá fora do ar para todo mundo ou sou eu? E aí aqui você coloca o isgoogle.com down for everyone or just me. Você pode colocar qualquer site aqui, tipo geolinux.com.br, se você não está conseguindo acessar o nosso site. Ele está offline para todo mundo ou só para mim? E aqui ele vai te responder, is just you, porque o geolinux.com.br está ativo, está online, então o problema seria na sua conexão, alguma coisa relacionada a você. Eu nem ia mostrar esse, né? Mas na mesma vibe tem o Down Detector, que mostra um histórico dos sites. Por exemplo, aqui, digamos, o WhatsApp, né? Que muita gente utiliza aqui no Brasil. Você pode dizer aqui se está tendo problemas e você tem um histórico de problemas aqui ao longo do tempo. E dá para saber facilmente se muitas pessoas estão na mesma situação com você. Problemas reportados aqui nas últimas 24 horas. Você pode ver que algumas pessoas realmente tiveram problemas aqui ao longo dos últimos instantes enquanto eu estou gravando esse vídeo. Tem uma ferramenta chamada Word Frequency Counter no site WriteWords aqui, que é bem interessante e é extremamente simples. Ele serve basicamente para a gente contar a quantidade de vezes, a frequência com que uma palavra aparece num texto. Eu peguei parte do verbete do Linux na Wikipedia e colei aqui. Agora a gente clica aqui em Submit e aí você consegue ver aqui por ordem de aparição quais são as palavras que mais aparecem. O artigo aqui, o, é o que aparece mais, 21 vezes, e depois a palavra Linux aparece 15 vezes ao longo do texto. Apresentando para vocês um site curioso chamado de Rasterbator. Não sei se você já pensou em colocar um mega pôster na parede aí da sua sala, do seu quarto, como você está vendo aqui, daqueles que você não tem como imprimir inteiros ou que preferencialmente você vai querer imprimir em partes, em folhas de ofício ou de repente em A3, A4 ou qualquer coisa assim, para colocar aí na sua parede. Se você pensou em fazer esse tipo de coisa, você vai precisar de um software para dividir essas imagens de uma determinada forma. E o Rasterbator faz isso para você. Primeiro, você coloca a URL da imagem ou faz upload de uma imagem que você queira. E daí na próxima etapa a gente seleciona o tipo de papel, né? A4, A3, como eu falei, A2 e tem algumas outras opções. Inclusive você pode colocar um valor definido, se vai ser no formato landscape ou se vai ser no modo porta-retrato. Se vai ser no landscape você vai usar mais folhas, né? Eu acho que a imagem pode ficar até com uma qualidade melhor desse jeito, então eu vou deixar assim. E também você pode definir aqui quantos milímetros você vai ter de margem de cada lado na divisão dessas coisas. Você pode deixar bem próximo ou mais distante. Você pode doar valores aqui para o site se você quiser, mas ele vai exportar para você aqui um PDF, que aí vai ser só você imprimir e depois juntar todas as imagens conforme você quiser. Leva numa gráfica, por exemplo, e faz a impressão. Tudo bem que existem 1001 formas de você fazer isso, talvez algumas melhores até, mas se você não tem muitas habilidades com esse tipo de coisa e gostaria de ter uma foto legal para colocar no seu perfil de rede social ou de repente no LinkedIn da vida ou alguma coisa assim, você pode utilizar o Profile PicMaker para isso. Tudo que você precisa fazer é selecionar uma foto. A foto que eu escolhi não era tão centralizada assim, mas aqui a gente tem alguns modelos. Aqui tem mixado, que são imagens com estilos diferentes que você pode querer utilizar. Olha só, tem vários fundos diferentes e tal. Basicamente o trabalho que ele faz é isso, mas algumas podem ficar bem legais. E aí você pode separar por criativo, por algo um pouco mais profissional, que aí tende a ser um pouco mais sóbrio talvez, ou até às vezes dentro de algum ambiente ou algo do gênero. Quem é que não contrataria uma pessoa com um olhar confiável desse tipo, né? Mas enfim, tá aí algumas opções para você. Digamos que você gostou de alguma dessas aqui, vamos dizer que seja essa daqui, é só clicar aqui no botão de download e aí ele vai baixar aqui a sua foto. Aí que beleza. Aí você pode fazer o upload para sua rede social
favorita. Da próxima vez que alguém pedir para você desenhar alguma coisa porque não está entendendo, tem esse site aqui em mãos que se chama Whiteboard. Ele é especificamente isso. Aqui embaixo você tem um pincel e você pode desenhar qualquer coisa que você queira. Olha que beleza. Ele tem integração aqui em cima com o Google Drive, então você pode salvar esses whiteboards lá, mas você não precisa estar logado e nem ter conta para fazer qualquer desenho. A única diferença é que, né, não vai dar para salvar. Você pode apagar as coisas, você pode escrever textos utilizando aqui uma caixa de texto. É realmente bem interessante para você que de repente está ensinando alguma coisa para a escola, né? Você tem alunos ou de repente você está fazendo alguma apresentação. Você pode mudar a cor do pincel aqui embaixo para qualquer uma dessas selecionadas e aí fazer todas as anotações que você quiser. Olha só que beleza. Aí, ó, bonito. Aí você foi lá, tirou aquela foto maravilhosa e tinha, sei lá, um cachorro fazendo necessidades atrás de você. Tem formas muito eficazes de você apagar esse tipo de coisa com vários aplicativos como Photoshop, GIMP, etc. Mas esse site se dedica a esse tipo de coisa, o Magic Eraser. Basicamente você arrasta uma imagem para cá e aí a mágica começa. Vou abrir uma das thumbnails recentes aqui do canal e aí agora a gente seleciona a parte que de repente você gostaria de apagar. Digamos que eu não queira mais esse texto que está aqui embaixo, então eu vou selecionar esse para noobs que está aqui e vou clicar aqui embaixo em Erase. Ele acabou tendo dificuldade aqui com uma partezinha que eu vou clicar em cima de novo e vou clicar em Erase mais uma vez e aí ele conseguiu arrumar. Olha só que beleza. Claro, ficou um espaço negativo aqui por causa da forma com que as coisas foram escritas, mas ele conseguiu reconstruir o fundo aqui perfeitamente. Aí o que acontece? Você pode baixar essa imagem numa resolução inferior e para baixar em alta resolução ou na resolução original você precisa infelizmente pagar. Em alguns casos talvez possa valer a pena, não sei, mas se você só precisa apagar algum elemento numa imagem simples e a resolução não importa tanto, olha só que fácil. E aí, tá aqui a imagem em baixa resolução, mas tá aqui a imagem. Resumer é um daqueles sites que vai acabar com os textões que tem nas redes sociais por aí, mas não só isso, na realidade pode te ajudar a ganhar um pouco de tempo. Aqui você pode fazer de diversas formas, você pode colar um texto aqui que o Resumer vai, né, resumir, você pode fazer upload de um texto também se você quiser importar um documento, um PDF, um e-book até mesmo, ou você pode colar o URL de algum site, de algum artigo. Eu vou colar uma do DioLinux aqui, onde a gente ensinou vocês a utilizarem o DNS do Google em distros Linux diferentes. E de certa forma, como está aqui embaixo, ele te ajuda a identificar ideias e fatos importantes dentro do texto. Nesse caso aqui tem alguns, como o que é DNS, como utilizar o DNS do Google no GNOME Shell, a experiência do nosso escritor utilizando o DNS do Google e alguns outros atalhos aqui para o Chrome, que é um outro artigo que estava dentro desse material. Então esse resumo aqui foi automático, ele foi reduzido para 230 palavras de 936, era um artigo relativamente longo, foi reduzido a 28%, então certamente você perdeu muito contexto, muitas coisas, mas você trouxe aqui o resumo, algumas coisas bem específicas definitivamente. De forma otimizada, você pode selecionar palavras-chave que você ache relevantes dentro desse texto para serem resumidas. Por exemplo, DNS é uma delas, você vai encontrar aqui essas referências. E quando você coloca uma palavra-chave, o Resumer vai utilizar palavras que envolvam esse contexto. Então, se tudo que você está interessado no texto é coisas relacionadas a DNS, possivelmente fazendo esse filtro aqui, você vai conseguir chegar mais nesse cerne. Photopea é um website que tem funções semelhantes a editores de imagens um pouco mais complexos, como o Photoshop e o GIMP. Ele não é tão poderoso assim, mas dependendo do que você precisa fazer, ele vai servir simplesmente muito bem. Eu vou importar alguma imagem aqui para você ter uma noção das ferramentas que ele tem, mas a gente já tem vídeo sobre ele no canal, um pouco antigo até, mas tem, então se você quiser assistir um vídeo completo, dá uma olhada lá. Como você pode reparar, ele tem anúncios aqui do lado direito, e se você quiser, você pode criar uma conta no modo Premium aqui, que aí não vai ter esses anúncios. Se você utiliza esse software sempre, esse site sempre, pode até ser uma boa porque não é tão caro assim. E aí não é uma aula de Photoshop ou design, mas os atalhos do Photoshop funcionam aqui, tipo Ctrl T para você mudar o tamanho das coisas ou Ctrl D para você desselecionar, enfim. É um site muito legal para você ter aí na manga em caso de necessidade. Ele consegue abrir arquivos .psd e .xcf, que são os do GIMP também, além de alguns outros formatos, como você pode ver aqui embaixo, de Illustrator,
do XD lá da Adobe também, do SketchUp, imagens RAW, imagens PDF e basicamente qualquer tipo de imagem tradicional, PNG, JPG, SVG e assim por diante. Qual foi o seu site favorito? Eu te mostrei algum que você não conhecia ainda? Se vocês deixarem um feedback positivo aqui, quem sabe a gente pode ter uma parte 2. Tem muito site legal na internet que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Como sugestão, se você curtiu esse vídeo, eu acho que você também vai curtir o nosso quadro de Linux App Showcase. São vários episódios mostrando programas de PC, de todos os tipos, de todas as finalidades, então é só você clicar aqui do lado para conferir. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever e a gente se vê na próxima. Fechado? Até lá!